Queridos irmãos, muita paz a todos. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus sejam derramadas sobre todos nós neste momento. E assim vamos iniciar a nossa reunião pedindo ao nosso querido irmão Tiago Nascimento para fazer a leitura da página. Livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Recapitulações. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. João, capítulo 12, versículo 43. Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece ao mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta. Refunde-se a existência, todavia que aproveita o operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo de sombras? Alguém lhe perguntará: que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Vamos agora, meus amados, já com os nossos corações asserenados, nossos pensamentos elevados aos céus, fazer a nossa prece em agradecimento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado, por estes momentos de aprendizado, de estudo e de fé. Agradecer pelas bênçãos que recebemos todos os dias de nossas vidas e rogar ao Pai misericordioso o amparo para todos aqueles que deixaram seus nomes inscritos em pedido de oração para nossa família, para os nossos amigos, para os nossos irmãos em humanidade, onde quer que se encontre, que a luz bendita do Evangelho de Jesus possa tocar seus corações, possa aquecer suas almas, possa levar consolo a todos os sofredores. Que vamos assim dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual na noite de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Agora vamos passar a nossa irmã Valéria Alves, que fará o estudo desta noite com o Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, item 1 a 3. Muita paz.
Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa estar em nosso ambiente, em nossos corações, em nossas mentes, nos intuindo por aprendizado da noite de hoje e que, envolvidos pelo seu amor, possamos ser principalmente intuídos a colocar em prática aquilo que pudermos assimilar desse ensinamento que é tão importante. Hoje nós vamos falar de uma lei natural, é uma lei divina, criada para nossa segurança, uma lei que serve de farol para as nossas vidas, para a nossa conduta quanto espíritos em evolução. Ela também é um princípio básico da nossa doutrina espírita. Ela é um dos pilares que sustenta o nosso corpo de doutrina. E ela está descrita na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 6. E são a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a pluralidade das existências, que é o nosso tema de estudo, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade com os espíritos. Está descrito no item 6, como eu disse, de O Livro dos Espíritos, nessa ordem que eu citei. Quem quiser consultar. A nossa referência, como já foi citado anteriormente, é o capítulo 4, dos itens 1 a 3. Só que a nossa referência está contida num capítulo que é bem pequeno de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem 26 itens e todos os itens dessa referência, eles atendem aos objetivos do nosso estudo, aquilo que precisamos compreender desse estudo. Então, se alguém quiser consultar posteriormente, apesar de ser um capítulo pequeno, nós não teremos tempo hábil nesses momentos em que passaremos aqui fazendo uma reflexão sobre esse tema, nós não teremos tempo para expor todo o item. Então, nós vamos falar resumidamente sobre esse assunto, sobre esse tema que é tão importante, como eu já disse, para as nossas vidas. O título do nosso estudo, essa frase que foi colocada como título, "É preciso nascer de novo", ela faz parte de um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Em nossa referência tem esse diálogo, só que eu vou ler o diálogo descrito por Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo 14. E ele fala um pouco para a gente sobre o companheiro que trava esse diálogo com Jesus, que é Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, doutor da lei em Israel, fazia parte, como já disse, do grupo dos fariseus. Os grupos de doutores da lei dessa época eram dois, eram os fariseus e os saduceus, em menor número que os fariseus, e eles tinham uma tarefa em comum, que era calar Jesus. A intenção era sempre calar a voz de Jesus, porque aquilo que ele ensinava comprometia os ensinos oferecidos por eles. A forma como eles interpretavam as leis divinas contidas no Antigo Testamento, nessa época contidas na Torá, que era o livro que eles usavam, interpretando as leis divinas. Então, essa fala de Jesus para o povo, falando sobre liberdade, sobre amor, sobre perdão, incomodava muito os fariseus, incomodava muito os saduceus. E apesar de serem grupos rivais, eles tinham em comum essa vontade, esse desejo de calar a voz de Jesus, Mas Humberto de Campos diz que Nicodemos ele era alguém notável pelo coração
bem formado e pelos dotes da inteligência, e que foi tomado de grande interesse por esse tema, né? Pelos ensinamentos de Jesus, na verdade, e por esse tema em especial, a ponto de fazer com que ele, arriscando a própria posição, vá buscar Jesus para esse diálogo no meio da noite. E Humberto de Campos, ele fala para nós sobre esse diálogo, dizendo assim: após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderias realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter-lhe sentido o texto. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça, para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode ser isso? Perguntou Nicodemo, perturbado. És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Humberto de Campos nos fala da lição nova, mas que, na verdade, a lei da reencarnação, ela já havia sido preconizada por muitas civilizações na antiguidade. As civilizações milenares como a Índia, a China, as primeiras dinastias do Egito, elas falavam sobre a reencarnação. Então, na verdade, esse tema é um tema bem antigo. A doutrina espírita trouxe para nós, por ser o consolador prometido, os espíritos trouxeram para nós, falaram a Kardec no momento em que ele organizava o corpo da doutrina nas obras básicas. Os espíritos falaram para ele sobre a reencarnação. E, na verdade, Kardec também, ele reluta um pouco em aceitar essa questão da reencarnação. Ele não aceitou logo de início, né? Ele questionou e, inclusive, iniciou um movimento de combate a essa ideia.
Isso tá descrito para nós na Revista Espírita de 1862, num texto chamado A Reencarnação na América, onde ele mesmo fala dessa dificuldade que ele teve em aceitar a ideia da reencarnação. Mas isso é assunto para um outro estudo, né? Mas, mesmo não aceitando, Kardec, de muito bom senso, né, ele ouviu os espíritos e acabou se rendendo à ideia por entender que seria muito difícil explicar as vicissitudes da vida através da doutrina espírita sem que essa lei fizesse parte dessas explicações, né? Nós não teríamos hoje mesmo, se nós pararmos para pensar, como nós explicaríamos todas as anomalias da vida, tudo aquilo para que a gente não tenha resposta de imediato sem compreender a lei da reencarnação. E eu muitas vezes fico a pensar nesse assunto porque eu acho que é uma das leis mais belas de Deus, né? E assim, a dificuldade que a nossa civilização ainda tem em aceitar essa questão, né? Quantos segmentos religiosos ainda transmitem os ensinamentos das leis de Deus através dos evangelhos, né? Sem se utilizar dessa ferramenta para explicar as dificuldades da vida, as vicissitudes da vida. A nossa própria ciência, que avança até determinado ponto e chega num momento que ela não pode prosseguir, principalmente a ciência que trata da nossa saúde, chega num determinado ponto, ela não consegue progredir porque ela não tem noção da sobrevivência da alma, ela não tem noção da continuidade da vida, ela não tem noção da lei de reencarnação. Isso torna a vida do ser humano extremamente difícil. Então, é um trabalho nosso, de nós espíritas que temos esse conhecimento, divulgar amplamente essa ideia, porque ela faz parte da justiça divina. A reencarnação, como tem inclusive uma frase muito utilizada pela FEB, né, pelas federativas, que a reencarnação é uma questão de justiça. Muito bem. Nós vamos continuar falando sobre o texto de Humberto de Campos, né? Humberto de Campos afirma que foi através desse diálogo que a lei da reencarnação se estabeleceu para sempre no Evangelho. Né? Depois desse diálogo, que foi testemunhado por André e Tiago, como nós vimos aqui, que eram os discípulos que estavam junto a ele, Amélia Rodrigues faz uma citação de que João também ouviu esse diálogo, mas ele vai parar no Evangelho. Né? Essa fala de Jesus dizendo que é imprescindível o renascimento para que a gente alcance o reino de Deus, né? Para que ele possa se estabelecer. É necessário que a gente renasça e renasça e renasça, aprendendo as experiências que a vida oferece, para que a gente possa estabelecer, primeiro em nós mesmos e depois nos ambientes onde vivemos, o reino de Deus na Terra. E foi por esse motivo que Jesus nos alertou sobre a vinda do Consolador. Por quê? Porque ele sabia que naquele momento nós não estaríamos prontos para entender essa lei, para entender essa questão do renascimento, e a gente percebe isso pelo diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um doutor da lei, era intérprete das leis divinas, né? Porque ele interpretava a Torá, que era um conjunto de leis que eles atribuíam a Deus.
está lá contido nos antigos livros, que foi inclusive parar na Bíblia como o Antigo Testamento, que são os livros de Moisés, a Gênese, Deuteronômio, Números. Então, Nicodemos, ele era um dos responsáveis por interpretar essas leis, e ele não conseguia ter ideia de como se dava a questão dos renascimentos. Então, esse assunto foi parar no Evangelho, porque os evangelistas escreveram, narrado pelos discípulos que presenciaram. Os evangelistas escreveram ela na Bíblia, e isso, de alguma forma, faz com que chame a atenção das pessoas para essa realidade. Mas Jesus, ele, como não tinha como nos explicar naquela época, porque éramos espíritos muito rudimentares ainda, muito primitivos, né? E aí não tínhamos experiência, na verdade, experiência espiritual para compreender isso. Era uma época em que as reencarnações elas eram muito mais compulsórias do que uma reencarnação programada, né, pelo espírito, para que ela tivesse sucesso. Os espíritos não tinham uma experiência espiritual nessa época, né, vasta a ponto de conseguir compreender essa realidade. E a questão da reencarnação, ela só o espírito que tem uma determinada vivência, né, espiritual, consegue compreender, até porque nos fica de forma intuitiva essa questão da sobrevivência da alma, né? Mas na medida em que os espíritos avançam, que vão ganhando experiência na desencarnação, na permanência por mais tempo no mundo espiritual, isso vai ficando mais nítido e vai facilitando o entendimento. Tanto que a reencarnação, a princípio, ela é toda programada pela espiritualidade superior para os espíritos, né? Por aqueles espíritos que são co-criadores, que participam da obra da criação e que trabalham para Jesus em nosso planeta, como em outros planetas, outros governadores fazem o mesmo. Então, eles são encarregados de preparar essas primeiras reencarnações do espírito. Na medida em que o espírito avança, ele começa a tomar parte nessa programação, de alguma forma, né? Ele também começa a dar a sua opinião, a falar sobre a sua vontade, mas, a princípio, essa programação é feita somente pela espiritualidade superior. Chega a um ponto onde o espírito, já com conhecimento amplo das suas próprias necessidades, ele começa a fazer a própria programação, né? Começa a fazer as escolhas necessárias. Então, por esses ensinamentos, nós podemos compreender a finalidade da reencarnação, que é facultar ao espírito criado simples e ignorante a possibilidade de evoluir espiritualmente através do próprio esforço em se melhorar a cada existência, até que a gente alcance a destinação final, que é a perfeição e, consequentemente, a felicidade que buscamos. Para alcançarmos essa finalidade, necessário se faz o cumprimento dos objetivos traçados para cada existência. Como eu falei anteriormente, existe uma programação para cada reencarnação. Cada espírito que reencarna, a princípio, a programação é feita por um espírito superior, com a ajuda do seu anjo guardião, né, com seu espírito protetor, e depois o espírito, conforme vai ganhando experiência, ele vai tendo a liberdade de escolher.
Quando a individualidade atinge a maturidade necessária, com a consciência de suas necessidades, as tarefas a cumprir passam a ser decididas por si só, né? E quais podem ser os critérios, digamos assim, utilizados pela espiritualidade ou por nós mesmos para traçar esses objetivos? E o primeiro deles, na verdade, aqui não estão descritos todos, mas alguns, somente para que a gente faça uma ideia, né? A consciência da necessidade de reparar equívocos do passado, aqueles erros que foram sendo cometidos, não digo erros porque na verdade fazem parte de um processo de ignorância ainda do ser humano, não ignorância no sentido pejorativo, mas ignorância no sentido de desconhecer a lei, né? Então, nós vamos cometendo equívocos durante a nossa ação na vida material, né? Então, dos critérios, um dos objetivos traçados para cada existência, ele deve ser baseado nessa necessidade que o espírito tem de reparar os equívocos de conduta, os desequilíbrios que podem causar mal a ele mesmo e a outrem. O reajuste dessas condutas é o que chamamos de expiação e surge em forma de doenças, mudanças econômicas, relacionamentos pessoais conturbados, nas áreas afetivas, familiar e profissional, nos convidando ao reequilíbrio através do exercício do amor para conosco mesmo e com o próximo, ajudando a minimizar ou anular os erros do passado e também os erros que são frutos da atual reencarnação, nos poupando o sofrimento no futuro. Então nós vemos que nós erramos muitas vezes, né? Nós já trazemos uma bagagem onde existe uma falha, um equívoco a ser corrigido e a gente ainda acrescenta na reencarnação atual também fruto dessa ignorância, né? Muitas vezes equívocos diferentes daquele que já cometemos, mas acrescentamos, né? Os espíritos nos dizem que nós não conseguimos cumprir muitas vezes com 10% daquilo que programamos para cada encarnação. Nós temos também como objetivo a evolução intelectual. É a evolução intelectual que coloca o homem no ponto para que ele possa compreender o certo e o errado. Ele vai criando, com a evolução intelectual, ele vai criando um norte para a vida dele, entendendo o que é bom, o que é ruim, né? O que é certo e aquilo que é um grande equívoco da nossa parte. Então, a aquisição do conhecimento intelectual nos coloca em condições de discernir entre o bem e o mal, facilitando assim a nossa conduta diante da vida, né? A criar um sentido de ética para a nossa convivência. Um outro objetivo é o aprimoramento dos sentimentos. São o exercício dos sentimentos que devemos desenvolver, que os espíritos dizem que são as virtudes necessárias ao espírito evoluído, né? Que são as virtudes que vão conduzir os nossos atos pela vida, que são a paciência, a humildade, o perdão, a compaixão, a resignação, o otimismo, a alegria de viver, a caridade, a empatia, enfim, são
muitos deles, né, que podemos resumir pela nossa atitude de amor ao outro. Jesus, quando fez o resumo das leis de Deus, ele disse para nós que nós deveríamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É o nosso ponto de referência, esse resumo das leis. Então, são esses sentimentos que nos colocam à mercê dessa lei, que vai fazer com que a gente tenha uma conduta reta e se habilite a essa evolução que é tão importante para nós, né? Que é o alcance do conhecimento necessário para que a gente tenha equilíbrio nas nossas programações. As conquistas morais, os espíritos dizem que elas exigem muito mais dedicação de nós, né? E um esforço maior no sentido de adquirir. Porque o que acontece? Nós cultivamos muito o orgulho e o egoísmo. Então, através dessa conduta, a gente foi só dificultando a prática desse ensinamento, a prática dessa lei de amor, né? Então, hoje nós temos de lutar contra nós mesmos, porque o orgulho e o egoísmo, eles estão inseridos em nós, eles fazem parte da nossa conduta, do nosso aprendizado até aqui. Então nós temos que travar uma luta contra nós mesmos, né? E nós ainda temos ainda caminhamos no sentido de olhar o defeito do outro e não o nosso, exatamente pelo cultivo do orgulho e do egoísmo. Então a gente precisa fazer um esforço ainda maior a cada reencarnação, onde, como já foi dito, nós não conseguimos cumprir nem com 10% e muitas vezes voltamos com outros agravamentos, né, da nossa condição moral. Então precisa de um esforço muito maior, né? Emmanuel, na nossa página inicial, ele fala isso, né? Que na verdade nós vivemos numa sociedade milenar onde os erros eles vão se repetindo, é tudo uma repetição do que era anteriormente. A gente evoluiu muito intelectualmente, né? Conseguimos chegar a uma condição intelectual que nos coloca à mercê de uma tecnologia maravilhosa, de descobertas maravilhosas da ciência, mas nós nem conseguimos nos utilizar, nos beneficiar amplamente desse avanço, porque a ignorância das leis de Deus, o avanço moral, essa coisa que nós temos de cultivar, o cultivo do orgulho, do egoísmo em nós ainda é tão grande que a gente não consegue aproveitar, tirar proveito desse avanço intelectual que nós temos, né? O orgulho e o egoísmo ainda nos travam nesse sentido. Então, é esse o nosso estudo, é essa nossa contribuição, é pouco, muito pouco diante de tanto que temos de aprender ainda, né? É importante que a gente se afeiçoe ao estudo, que a gente goste de estudar e de conhecer. A literatura espírita ela é assim, muito ampla nesse sentido, ela nos dá um cabedal de conhecimentos imenso, né, que servem para a nossa conduta moral, para a nossa conduta material, para a nossa vida em sociedade, que também é um dos critérios, é um dos objetivos que precisam ser criados para que a gente aprenda. A Joana de Ângeles fala isso, né, que a condução em sociedade ela precisa ser melhorada. A gente precisa adquirir uma consciência coletiva, né, através do convívio com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, para que a gente
tenha uma sociedade melhor do que essa que a gente tem agora. Então, essa contribuição é bem pequena que nós temos a favor do conhecimento dessa lei, que é tão importante para a nossa felicidade, para a nossa evolução, para as conquistas que ainda precisamos fazer, quanto filhos de Deus que somos, né? Cidadãos do universo, como diz a espiritualidade superior. É isso que nós somos, mas ainda temos os olhos pregados no chão de um mundo profundamente materializado e infeliz, né? Porque nós não somos felizes. Então, que Jesus possa nos abençoar, possa nos envolver no seu magnetismo de amor, nos proporcionando coragem. Coragem é o de que precisamos para colocar em prática em nossas vidas esses ensinamentos e seguir adiante, rumo às estrelas, porque essa é a nossa destinação. Que a paz de Jesus possa ficar com cada um de nós. Jesus, companheiros, amigos espirituais, agradecemos por esses momentos que passamos aqui reunidos, ouvindo a Tua mensagem, Senhor, através do Evangelho bendito da doutrina espírita. Agradecemos a todos os irmãos que nos assistem, que são os mensageiros do Cristo Jesus, enviados por Ele para nos auxiliar, para nos dar força, fé e coragem para continuarmos a nossa caminhada. Deus nos abençoe, meus irmãos. Maria Santíssima nos envolva em seu manto maternal, nos acolha com muito carinho, nos trazendo o seu grande amor e o seu olhar profundo, sereno e misericordioso. Muita paz, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre nós. Nós pedimos aos nossos irmãos que permaneçam em vibrações até o final da música, emitindo vibrações de amor, de saúde, paz e esperança para todos os enfermos, para o nosso planeta, para o nosso Brasil. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muita paz.